Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor, certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: razão instrumental e razão crítica, página 21 a 23. Então, alunos, por favor, acompanhe aí com atenção a esse conteúdo, essa videoaula. Você bem sabe, né? A gente sempre faz a reflexão, a revisão da última aula. Depois de uma semana é bom nós revermos o que nós já estudamos, certo? Então vamos lá, fenomenologia. Como já foi mencionado, né, as ciências humanas tiveram grande desenvolvimento entre os séculos 19 e 20, período em que ocorreram tentativas como a do positivismo de estender a elas os métodos das ciências exatas e naturais. Nesse contexto, a psicologia passou a estudar a consciência, tratando-a como um conjunto de fatos que poderiam ser observados, testados e até mesmo corrigidos. Por exemplo, sensações, percepções, lembranças e pensamentos. Então, se sabe muito bem que a partir do século XIX e XX,
as ciências elas evoluíram bastante, né? Aí veio as ciências humanas, ciências exatas, ciências naturais, tudo para... E um detalhe importante, né, que a gente já refletiu, o positivismo realmente deu uma ênfase muito grande à ciência, né? Ciência onde seria tudo, só seria válido aquilo que tivesse o aval da ciência, daquilo que passava pelo crivo da razão, da ciência e tudo mais. Então, realmente, século XIX e XX foi os séculos que essas ciências realmente se desenvolveram e se efetivaram. Muito importante para o desenvolvimento e crescimento humano, né? Conhecer melhor o ser humano e na sua complexidade, vamos pensar dessa forma, tá? Porém, no início do século XIX, o filósofo Edmund Husserl questionou essa visão e retomou aspectos da crítica da razão empreendida por Kant no século XVIII, da qual havia resultado a compreensão da realidade como fenômeno, de acordo com as estruturas cognitivas universais. Então, Edmundo Husserl vai lá com Kant, né? Tá relacionado ao conhecimento. Vamos ver que tem mais coisas boas aí. Husserl reinterpretou essa crítica e acrescentou-lhe novos elementos, dando início à fenomenologia. Buscando compreender como a consciência conhece o mundo, Husserl propôs um procedimento intelectual denominado apoque fenomenológica, também conhecido como redução fenomenológica, entendendo a realidade como um conjunto de fenômenos, ou seja, fatos determinados pela consciência. Então, atenção para esse detalhe, tá, alunos? Entendendo a realidade como um conjunto de fenômeno. Fenômeno é aquilo que aparece a nós, que está pronto, está aí para ser conhecido e percebido na visão de Kant, né? Sendo assim, o mesmo objeto seria conhecido de diversas formas por diferentes indivíduos em distintos momentos, de acordo com as emoções, os desejos, os interesses e os atos de consciência envolvidos percepção, imaginação, memória, etc. Portanto, cada percepção ou sensação deveria ser entendida como um fenômeno singular, tá? Então, aluno, se você está aí com o seu livro estudando, acompanhe aí, destaque também esse conteúdo aí no seu material. Tão válido quanto outros, visto que os objetos se modificariam quando tomados em circunstâncias distintas e sob diferentes atos mentais, tá? Então aí ele vai exemplificar, né, o que ele está mencionando através de exemplos. Um cubo, por exemplo, teria forma diferente a uma consciência quando ela o percebesse como objeto exterior, quando o imaginasse ou pensasse em sua definição geométrica, né? Uma praia também se modificaria se fosse observada ou lembrada com alegria, tristeza ou outra emoção. Então, você sabe que quem dá sentido às coisas, ao fenômeno, né? Vamos falar como Kant, ao fenômeno. Quem dá sentido é o sujeito, o homem, né? O homem que conhece. Então, a praia, no caso aí, se você teve boas experiências, né? Falar de praia vai te trazer alegria, vai te trazer saudade e tudo mais. Mas se você teve uma experiência ruim, então vai ser outras emoções. Então, é nesse sentido. Por isso os fenomenólogos consideraram os diversos atos da consciência como o objetivo de decifrar as relações entre ela e o objeto conhecido, uma vez que, de certo modo, ambos se misturam no ato da percepção. Além disso, apontaram uma ligação importante entre os comportamentos e as percepções humanas, constatando que os objetos percebidos alteram a relação de alguém com o mundo e que essa relação, por sua vez, modifica os objetos percebidos. Então tá aí, alunos, uma pequena revisão, né, sobre o pensamento de Husserl. E agora vamos para a razão
instrumental e razão crítica, né? Então acompanha aí. Entre as novas concepções de razão ou consciência estabelecida no século XX, merece destaque a distinção entre os conceitos de razão instrumental e razão crítica. Essa distinção é fruto do trabalho de representantes da Escola de Frankfurt, movimento que reuniu representantes da filosofia e de diferentes ciências humanas, tendo origem na Alemanha, com a fundamentação do Instituto de Pesquisa Social na cidade de Frankfurt em 1924. Só para você ver um pouco do contexto, né? Adorno e Horkheimer refletiram sobre o projeto da humanidade, da modernidade, iniciado pelo Iluminismo e desenvolvido por movimentos posteriores de privilegiar a racionalidade a fim de emancipar o ser humano, libertando-o de crenças não verdadeiras e da submissão à natureza. Denunciaram que, de acordo com essa concepção, de razão, conhecer é dominar. Então veja aí que Adorno e Horkheimer vão estabelecer uma percepção crítica, né, relacionada a alguns movimentos trazidos pelo Iluminismo, né? Então você sabe que esse movimento intelectual, racional, os defensores do Iluminismo, né, essa corrente de pensamentos, defendiu que à luz da razão, à luz da ciência, o ser humano ia resolver todos os problemas e tudo mais. Adorno e Horkheimer e tantos outros vão criticar esse pensamento e vão ver que o desenvolvimento da ciência, da razão e de tudo mais trouxe outros problemas que a gente vai identificar agora. Portanto, na prática, ela foi utilizada para estabelecer domínio de exploração sobre a natureza e também sobre os seres humanos. Tá aí onde é aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Então, a ciência realmente, a razão e o iluminismo não resolveu todos os problemas humanos, né? Pelo contrário, a ideia de dominar realmente o ser humano não só dominou, mas como explorou a natureza e também explora os seres humanos, transformando-os em instrumento para a realização de fins ligados ao poder. Por isso eles a dominaram, por isso eles a denominaram razão instrumental. Então, razão como instrumento para a dominação do ser humano e da natureza. Razão instrumental transforma a ciência em instrumento de poder, além de utilizar a tecnologia e a ideologia para estabelecer um domínio totalitário. Então veja bem, alunos, o termo domínio totalitário sobre a vida humana, manipulando desejos, opiniões e comportamentos dos indivíduos. Sendo assim, ela se opõe à razão crítica, a qual, por sua vez, permite refletir. Então, de fato, aí a razão crítica, né? Contrário da razão instrumental. Tá aí, alunos, destaque essa parte aí. Razão crítica, a qual, por sua vez, permite refletir e avaliar criticamente o mundo e as relações sociais em que os indivíduos se encontram, né? Será que se encontram como realmente indivíduos que são instrumentos de poder, de dominação e de exploração, tá? Que são manipulados, que são escravizados por um regime totalitário, né? Então, é sempre a razão crítica, de fato, com uma percepção muito cruel, muito real da realidade, portanto, crítica. A razão instrumental submete as pessoas aos interesses do capitalismo. Então, alunos, por favor, demarque isso aí. Tudo você sabe que a gente vive um sistema capitalista, onde o capitalismo realmente impera e escraviza as pessoas. Por isso que a razão instrumental, o ser humano é instrumento, tá? É instrumento e, portanto, é manipulado, é dominado tudo em favor do capitalismo. Por isso conta com a ação da indústria cultural. Você já sabe em que consiste de fato a indústria cultural, né? Que está aí
fazendo as pessoas consumirem cada vez mais, tornando as pessoas consumidoras, conjunto de instituições e procedimentos que transformam a cultura em produtos produzidos em larga escala para serem comercializados e gerar lucro. De fato, é nisso que consiste a indústria cultural. Assim, a indústria cultural promove o consumismo e favorece o controle social, contribuindo para uma visão instrumental do ser humano que passa a ser tratado como um mero instrumento de trabalho e de consumo, viu só? Por isso que é dominação, é instrumento, é manipulação, porque o ser humano se reduz a instrumento de trabalho e de consumo, tá? Parece que o ser humano está condicionado a tudo isso. Dessa forma, induz os indivíduos a adotarem comportamento preferencial, induz os indivíduos a adotarem comportamentos, preferências, hábitos e valores padronizados pela ideologia dominante ao estabelecer crenças como a de que a felicidade individual depende da aquisição de determinados bens de consumo. Então veja só como a indústria cultural pensa muito bem a, o que de fato as pessoas precisam, de que as pessoas querem ao ponto de pensar a própria felicidade. Ela induz a pessoa a entender que a pessoa ser feliz, ela precisa de muito, ela precisa entrar naquilo que a gente chama da cultura do ter. Então, para ela ser feliz, ela precisa ter bastante coisa e, portanto, consumir. Então, é essa ideia que ela impõe nas pessoas e as pessoas acabam realmente assimilando essa ideia e ao ponto de pensar, de entender que só vai ser feliz se tiver consumindo bastante, comprando bastante, tendo bastante bens, e dessa forma a pessoa vai entender até de forma inconsciente que vai ser feliz. E que às vezes, né? Às vezes, na realidade, não é bem assim, tá? Na realidade, não é bem assim. Adorno e Horkheim destacaram ainda que na era industrial, até mesmo a arte, tradicionalmente considerado o âmbito da autonomia e da criatividade, é transferida para a esfera do consumo. Com a instrumentalização capitalista da cultura, atrofiam, olha só, turma, olha só o verbo, atrofiam-se a atividade intelectual, a imaginação e a espontaneidade do espectador consumidor, fazendo desaparecer tanto o senso crítico como o respeito ao ser humano, pois a padronização resulta em exclusão dos diferentes. Então, no sistema capitalista, né, de acordo com o Adorno Horkheim, né, tudo se torna mercadoria, né? Tudo é possível criar, inventar, até a arte, né? Tudo com o objetivo de comercializar, até a cultura, a arte e tudo mais. Então, a gente pode até dizer que tudo que o capitalismo, tudo que o sistema capitalista toca, se torna objeto ou produto para ser comercializado e consumido em grande escala. Além disso, a indústria cultural promove a ocupação constante dos indivíduos, pois além da jornada de trabalho, nas atividades economicamente produtivas, então as pessoas estão de fato sempre trabalhando, cumprindo sua jornada de trabalho, para depois poder consumir, poder gastar e tudo mais. Então, veja aí a imagem, de fato, ela está no livro de vocês, ela nos diz muito, né? Olha só o que diz aí. Segundo a Adorno Horkheim, a indústria cultural promove a padronização, né? Tudo igual, de comportamentos e de comportamentos e o consumismo. Promove a padronização de comportamento e o consumismo. A imagem, por sua vez, refere-se ao comportamento de rebanho, entre aspas, comum na atualidade. Assim como se espera que as ovelhas sigam sempre
o seu grupo, o indivíduo que não trabalha de modo intenso para adquirir e consumir os produtos divulgados pela publicidade passa a ser visto socialmente como um desgarrado. Olha só como isso é forte, né? Então, na sociedade capitalista, no sistema capitalista, você precisa trabalhar muito para ganhar muito e para gastar muito e consumir muito, tá? Então, pela lógica, né, pelo princípio lógico, a pessoa que não trabalha, portanto, não ganha, portanto, não está integrado na sociedade de consumo. Veja como isso é sério, né, turma? Então, tá aí o pensamento de Adorno e Horkheim, né, para você entender melhor a sociedade consumista, né? Então, acho que são ideias bastante reais, tá? Do nosso dia a dia, da nossa realidade, uma vez que a gente vive numa sociedade de consumo, né? Legal. Então, alunos, fico por aqui. Concluí o nosso assunto por hoje, né? Responda as atividades da página 22 e 23. Também faça as atividades em PDF. Foco nas atividades, empenho e dedicação, tá? Que com a graça de Deus e com o empenho de vocês, a gente vai conseguir fazer um belíssimo segundo bimestre, se preparando já para as provas, né? Estamos quase concluindo os nossos conteúdos. Espero que você esteja de fato aí empenhado nas suas atividades, nas atividades escolares e realmente que você esteja de fato estudando e apreendendo tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é passado. E se tem uma pessoa que vai sair ganhando e muito, muito mesmo, é você, meu querido aluno. Os professores, eu, os colegas, a escola, os seus pais vão ficar muito felizes, tá? Muito felizes com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, tá? Então, você pode contar conosco, professor e a escola. Eu tenho certeza que também você conta com o apoio dos seus pais, responsáveis, familiares e tudo. Você então entenda que você tem apoio de muita gente. Falta só você realmente focar nas suas atividades, porque a nossa parte te está fazendo e você precisa de fato fazer a sua parte. E se você está fazendo a sua parte, entenda que vai agradar todo mundo, tá? Vai me agradar, vou ficar feliz e com certeza a escola, os professores, os coordenadores e seus pais com certeza vai ficar maravilhado com o seu desempenho, com o seu crescimento. Então, foco nas atividades aí, pode contar conosco. Fico por aqui, meus queridos, até a próxima aula, se Deus quiser. Faço as atividades também em PDF que irei enviar para vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson.